Olá amigos ligados no Talk Samba, no @sambafriburguense, estamos aqui para mais uma entrevista, hoje recebendo Alfredo Fraga, esse carnavalesco, folião, idealizador do carnaval, para um grande papo sobre cultura e sobre carnaval. Você pode acompanhar se inscrevendo aqui no canal, né? Você está vendo aqui embaixo o canal do YouTube, você só clicar no sininho, se inscreva e clica no sininho que você vai receber as notificações de novos vídeos que vão subir no nosso canal Samba Friburguense. E também pelas redes sociais, aqui no @sambafriburguense, pelo Instagram e pelo Facebook. Alfredo, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui no Samba Friburguense, você que já é parceiro nosso há bastante tempo. Prazer todo meu, Rafael, muito obrigado pelo convite, né, do pessoal do Samba Friburguense. É sempre um prazer falar de carnaval, né? É muito bom, eu sou apaixonado. Alfredo, eu te considero um dos caras mais inteligentes aí do carnaval, uma cabeça pensante. A gente sempre conversou nos bastidores, já tive o prazer já de trabalhar com você no carnaval, sei do seu potencial. Mas como começou essa saga no carnaval friburguense, né? Como surgiu? Eu sempre tenho essa curiosidade de saber como o cara tá ali na dele, ou é folião e tal, mas como surge esse estalo para virar carnavalesco? Como surgiu a primeira oportunidade, de onde veio essa vontade de ser carnavalesco? Certo. Em 88, eu frequentava muito ensaio na quadra da Village, né, da Saudade. Assim, a Village porque meus parentes moravam próximos, e na Saudade porque eu sou do Cordoeira, então era próximo. E aí um dia a gente resolveu, né, minhas primas e minha mãe, resolvemos pegar uma ala da Village pra gente ficar como chefe dessa ala e fazer a ala, né? E aí a gente começou a trabalhar na confecção dessa ala. Então os chefes antigamente... Exato, antigamente as escolas distribuíam as alas para determinadas pessoas, porque elas é que faziam uma fantasia, vendiam, hoje chamadas alas comercializadas. E aí nós pegamos uma, foi até com o carnavalesco dos Cláudio Monteiro Alves na época, né? E aí eu peguei 1 ano, 2, depois peguei também na Saudade uma ala e comecei a gostar dessa coisa e comecei a engrenar nesse mundo aí, porque aí fiquei muito amigo do Luiz Cláudio, muito amigo de Alaelso Correia, né? E aí comecei a acompanhar de perto esse trabalho do carnavalesco. Depois virei destaque da Village por alguns anos, depois destaque da Saudade. Você mesmo confeccionava suas fantasias? Eu mesmo confeccionava. Já era caro naquela época? Já era caro e muito mais difícil de fazer. Hoje a gente tem uma facilidade material muito maior. O acesso, né? O acesso, hoje é muito mais fácil mas antigamente a gente fazia... Mas continua caro ainda, né? Continua, de qualquer maneira continua caro. E aí nessa brincadeira toda de fazer, né, de trabalhar com as alas, né, de estar engrenado, ser destaque, coisa e tal, o Erasto, né, que é pai do nosso querido amigo Ernesto Carvalho, me convidou para assumir o Carnaval do Raio de Luar. Isso em 1991, né? E para mim foi assim um baque, né? Agora, a minha responsabilidade... Qual foi o primeiro enredo? Foi o enredo sobre Chico Mendes. Chico Mendes, o Arauto da Natureza. A gente foi logo recente a morte dele. A gente fez uma história, né, da questão da exploração, né, da Amazônia, né, e ele como uma voz da Amazônia em defesa dos índios, coisa e tal. A gente fez esse carnaval e ficamos em 2º lugar. Mas muito interessante, porque na época a gente tinha pouca, né, variedade material, então a gente praticamente... Para blocos era mais difícil. Mais difícil ainda, A gente confeccionou as alas do bloco praticamente com quase o mesmo tipo de material, só trocando as cores, porque não havia muita variedade. E também a questão da experiência, né? Eu era inexperiente ainda. A gente confeccionou os carros, até me recordo, que era ali na antiga Secretaria de Turismo, ali quem vai para o Laria, que o Raio de Luar não tinha quadra na época, não tinha espaço para confeccionar as alegorias, a gente fez os carros alegóricos lá, no céu aberto, né? Contando com a sorte da chuva. E aí de 91 em diante começou, fiquei 3 anos no Raio de Luar, depois fui para outras agremiações e por aí vai. E depois do Raio de Luar, você já começou a escola, você foi para depois do Raio de Luar eu fui pro Vai Quem Quer, fiquei 4 anos lá no Vai Quem Quer, fui 3 vezes campeão pelo Vai Quem Quer, não fui bicampeão, Depois dei uma pausa, fui comentarista de carnaval, né? Depois voltei ao Bola Branca, fiz 2 anos no Bola Branca. E como é que eu costumo falar que eu estive do lado da imprensa, no começo, ainda sou jornalista, mas eu estive do lado do dirigente, né? Certo. Então eu tinha uma opinião, lógico, quando eu era jornalista, quando só era jornalista, e quando dirigente a gente muda, a gente sabe como é que é a parte financeira e tudo mais. E como carnavalesco,
e comentarista, porque eu também faço essa parte também. Como é que é essa mudança aí da... Assim, você como carnavalesco se tornar comentarista, assim, foi interessante porque você conhece de perto todos os trâmites do desfile da escola de samba. Além de conhecer as pessoas que fazem parte, né? Eu tenho muitos amigos no carnaval, né? Até hoje. E assim, se tornou fácil por conhecer o material. Então, na hora de você comentar, você sabe o material que foi usado naquela fantasia, naquela alegoria, a representatividade, né? O bailado do casal do mestre Sala e porta-bandeira, a coreografia da comissão de frente. Então, isso te facilita nisso, né? Na época até recebi grandes elogios em função disso, por dominar e mostrar ao público que estava assistindo essa nuance de material. Foi qual TV? Foi pela Focus. Foi um trabalho muito interessante, assim, achei bem bacana, foi diferente, mas foi bacana. Pude colocar meu conhecimento a serviço da comunidade, né? Isso foi bem interessante. Esse tricampeonato Não Vai Quem Quer? Não Vai Quem Quer. Olha, no Vai Quem Quer nós fomos campeões em 97, 98 e 99. Foi assim, interessante porque eu tinha saído do Raio de Luar, né? Fiquei afastado um pouco, né? Em virtude até de trabalhos e outros compromissos. Aí a Esmeredite fazia o Vai Quem Quer. E ela fez, até foi campeã, se não me falha a memória, em 95, 96 ela fez o carnaval e eu fui desfilar no Esmeredite, né? E aí no ano de 97 ela teve que se ausentar, coisa e tal, aí o Cláudio Lamblé, uma figura maravilhosa, me convidou, né? Porque ele já me conhecia, né? Sabia, me convidou e eu fui fazer o enredo do Vai Quem Quer em 97. Aí fomos campeões, foi sobre as festas, né? Um enredo que falava das festas do ano, né? Em 98 a gente foi falar sobre o Brasil Colônia, a composição do Brasil na época colonial com as 3 raças, aí fomos novamente campeões. E em 99, que eu acho assim, foi o enredo mais marcante do bloco, foi sobre o malandro. A gente contou a história do malandro carioca. Então nós fomos tricampeões em 99. 2000, quando foi o último ano que eu fiz lá, a gente fez um carnaval sobre a Bossa Nova, que estava completando 40 anos. A gente fez uma homenagem à Bossa Nova, um carnaval também maravilhoso, mas que infelizmente né? Bate na trave. Bate na trave, tem aqueles mistérios, né, da avaliação de julgador que a gente desconhece. O ocultismo sempre presente no carnaval. E aí a gente não conseguiu o tetracampeonato. E ficou ali engasgado. Exato, ficou engasgado. Logo depois você engrenou de vez? Aí depois fui para a Imperatriz de Olaria, né? Fiz um carnaval lá na Imperatriz, na época do presidente Badini, a gente fez um carnaval sobre Pernambuco. Fomos vice-campeões. Foi sua primeira escola de samba. Anteriormente... Como é que foi essa mudança? Assim, é uma outra estrutura, né? Anteriormente da Imperatriz, eu tive uma experiência com escola de samba no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, né? Que eu fui a convite até do Eugênio, que foi um carnavalesco da Saudade, que era esposo da Lúcia Pinar. Ele me chamou porque ele falou assim: Alfredo, olha só, eu gosto do seu trabalho, coisa e tal, você não quer pegar uma escola no Rio lá, que o pessoal me pediu para indicar alguém? Eu fui. Aí fui trabalhar em Belford Roxo, na Inocente da Copa, que hoje é Inocente de Belford Roxo. Então foi uma experiência que eu tive. Porém, assim, a gente tem o hábito de observar o Carnaval de Friburgo, a estrutura que a gente se surpreende, porque lá não é essa estrutura toda. É mais uma escola, né? Exato. Tirando assim a capital, as cidades do entorno... Desfilaram na Intendente? Desfilaram na Intendente, Aí, independente, né, tá em torno do centro, que é a cidade do Rio, o carnaval ele dá, nessas cidades ele é bem aquém do que a gente imagina. Fiz essa escola, né, uma experiência interessante. Agora, quando a gente vem para... Qual foi o enredo lá? Você lembra? Lá foi sobre... Eu não me recordo agora, o Rafael, confesso a você que o enredo não era meu. Eu fui desenvolver o enredo. Fui desenvolver o enredo. Eu não me recordo mesmo. Agora, quando eu pego a Imperatriz, que eu fui convidado pelo Badini para assumir a Imperatriz, aí é uma escola de outro porte, né? A diferença de bloco de enredo para a escola de samba é que a estrutura é muito maior, né? Você tem... responsabilidade com a comunidade que você tem lá, que é enorme, que é a comunidade de Olaria. Então, realmente foi assim... foi um impacto grande, mas a gente conseguiu administrar bem. Eu acho assim que a gente conseguiu lá, ficamos em segundo lugar, né? Foi um carnaval bacana, a Imperatriz vinha de uma situação já, né, meio de descrédito. A gente conseguiu, independente do carnaval, resgatar a comunidade para a quadra. Acho que esse foi o ponto mais importante naquela época, foi 2001, 2002, 2001 que não teve carnaval, não foi isso? Eu não me recordo agora, foi um ano logo após essa situação, foi 2002 que eu estava lá. Então, quer dizer, a gente conseguiu resgatar a comunidade para a escola, novamente, para a quadra, e fizemos um carnaval bacana. Claro que muito trabalho, que você pegar uma escola de samba é bem diferente, né?
Mas assim, eu acho que a experiência do bloco de enredo facilita você na escola de samba, porque você sabe dosar o gasto, você sabe dosar o material. Isso antigamente, Você tem alguma preferência de estilo de enredo? Ou o carnavalesco ele é obrigado a já se adaptar à realidade, às vezes o que tem, ou você tem uma linha, né? Porque pouca gente sabe, você é professor de matemática, né? E não tem nada a ver com o carnaval, mas é um conhecimento, né? Será de repente na matemática você leva para algum lado, será que você tem essa linha? Porque todo carnavalesco tem uma linha, né, a seguir e tal. Eu assim, de todas as experiências que eu já tive como carnavalesco, só essa no Rio, né, que eu já desenvolvi o enredo, e a de Pernambuco, que a Imperatriz já tinha o enredo pronto, eu só apenas desenrolei o enredo e montei. E agora recentemente no Rádio Bloco, quando eu fui chamado para fazer parte da comissão de carnaval, né, o bloco já estava todo estruturado, eu apenas entrei para auxiliar na parte de alegorias, mas geralmente eu mesmo que fiz, né, os meus enredos. Eu gosto muito, Rafael, de trabalhar a questão da cultura. Eu acho que o Brasil, né, Nova Friburgo especialmente, né, quando falando daqui do carnaval daqui, precisa conhecer a cultura, entendeu? Então eu acho que eu gosto muito de trabalhar dentro dessa linha, de pegar situações que às vezes são inusitadas e a gente transformar numa aula de cultura. Vou citar como exemplo, no Bola Branca eu fiz um enredo sobre as cavalhadas. A gente puxou a história da luta entre mouros e cristãos, né, na época lá do Império na França, e que chegou ao Brasil, que trouxe influência para a cultura brasileira. Né, lá na região Nordeste, ainda existem essas manifestações, então eu gosto muito dessa linha. Você acha que as agremiações têm essa responsabilidade social de passar um recado bacana, de se aproximar mais da comunidade? Eu acredito nessa linha, porque assim, o carnaval, né, todo mundo fala, é a maior manifestação popular, e pelo fato de ser a maior manifestação popular, eu acho que ela tem esse dever de ajudar a divulgar essa cultura popular, entendeu? Então você vê quantas pessoas aprenderam. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa vendo desfiles de escola de samba, entendeu? Eu acho assim importante, porque muitas pessoas assim, não tem essa... a cultura não é para todos, né? Hoje ela não é para todos, infelizmente. E o carnaval, eu acho que uma das obrigações é essa, divulgar, tentar divulgar essa cultura para o povo conhecer a sua história. Eu lembro de um enredo seu, um aluno do samba, sobre o azul, né? Sim. Essa ideia veio do resgate lá da... Foi do resgate da escola, foi o resgate da própria escola, e aí eu peguei como gancho a cor da escola e a gente... No passeio do Zé Carioca. No passeio do Zé Carioca, tem encontrou o verdadeiro azul, né? Que era o mais seu, bonito. Exato, Infelizmente, Rafael, aquele carnaval para mim, quer dizer, eu tenho na minha história de carnaval 2 carnavais que para mim foram assim, tristes, que foi esse do Alunos do Samba, não pelo carnaval em si, que estava maravilhoso, mas foi pelos acontecimentos. A gente teve muita alegoria quebrada no meio do caminho, do transporte para a avenida. Na avenida nós tivemos inúmeros atropelos, sabe? Então foi um carnaval assim que foi triste nesse sentido, que a escola estava muito bem naquela época, mas infelizmente os contratempos, assim, sabe aquele carnaval que nada deu certo? Eu penso na avenida, então, principalmente. E qual foi o outro? E o outro foi no Globo de Ouro agora, em 2018, né? 2017, quando o bloco completou 40 anos, que a gente perdeu o barracão todo pronto para aquele incêndio que... O que você preparava para a avenida naquele carnaval? Aquele carnaval vinha falando sobre o baobá, que é a árvore... estrutural. Não, o Globo de Ouro, por exemplo, eu entrei lá, né? Eu fiquei 2 anos lá, né? A gente deu uma repaginada no bloco. A gente aumentou a alegoria, a gente deu uma outra cara no carnaval do Globo de Ouro. Tanto que no primeiro ano que eu estive lá, a gente falou sobre o número 4, que era o número símbolo do sorte do bloco, porque era o único bloco, ainda o único bloco tetracampeão do carnaval. Então a gente resolveu pegar esse gancho de dar uma resgatada, dar uma nova cara, né? E dar uma resgatada, uma nova roupagem. E no ano seguinte, como fazia 40 anos, eu resolvi mostrar que a garra do povo do Globo de Ouro a fortaleza que essa comunidade tem em abraçar aquele bloco com muito carinho, ela se mistificava na figura do baobá, que é uma árvore guerreira, que ela dura em média 6.000 anos de vida. Então não é, por isso que o título do enredo era Somos Madeira que nem cupim destrói, porque o cupim é a única árvore que não consegue destruir, é o baobá. E infelizmente o cupim não destruiu, mas o fogo destruiu. Então são 2 carnavais assim, para mim foram assim os meus mais tristes carnavais, porque não deu certo aquilo que eu planejei. E o melhor? O melhor foi o do Malandro, esse do Vai Quem Quer, que eu fui tricampeão em 99. Foi um carnaval assim... Mas o carnaval se tornou emblemático por causa do tri? Eu acho que foi tudo, Rafael, foi tudo, porque foi um enredo assim muito bem costurado. Não sei se eu estava inspirado demais, sabe? Foi um enredo que eu construí assim com muita inspiração. Foi um carnaval que
tudo deu certo naquela época, sabe? O desfile era no sábado, na quarta-feira a gente tava com o barracão já encerrado, sabe, comemorando, fazendo o churrasquinho do fechamento do barracão. E assim, o desfile foi maravilhoso, foi um desfile que foi fascinante. Então, para mim, assim, meu carnaval foi o carnaval de 99. Carnaval de 99. Foi. Na Boemia da Noite, a Epopeia do Malandro. Que bacana. Alfredo, voltando daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco do nosso papo de cultura, papo de carnaval, papo de samba aqui no Talk Samba, no @samba friburguense. Até já. De volta com o nosso Talk Samba, nosso papo sobre o carnaval, recebendo hoje Alfredo Fraga, carnavalesco, pensador do carnaval. Alfredo, pegando esse caminho, né, de você estar bastante tempo lá já labutando nessa seara de carnaval, de carnavalesco, construtor de enredo, folião também. Hoje, o cenário do carnaval friburguense, o cenário do passado, o cenário de hoje, esse declínio cultural que nós tivemos no carnaval friburguense, na sua opinião, dá-se aqui? Olha só, a questão toda do carnaval de Friburgo, tá? Eu vejo duas vertentes, Rafael. Eu acho a questão do espetáculo em si, o carnaval de Friburgo, pelas escolas e blocos, ele cresceu muito, né? Não vou entrar no mérito da questão de ser mini escolas do Rio de Janeiro, não vou entrar nesse mérito. A questão do espetáculo em si, o público que vai para a avenida, o visitante que vem, né, prestigiar o carnaval da cidade se encanta com a beleza dos desfiles de Friburgo. Isso é fato. Por outro lado, você tem a questão estrutural, quer dizer, as agremiações cresceram no espetáculo, porém com estrutura mínima para se fazer esse espetáculo. Então, realmente são mágicos, né? Esse crescimento veio o quê? Pós-Eloy Machado ou o crescimento mesmo do Rio? Eu acho assim, o Eloy ele deu um grande boom no Carnaval de Friburgo, né? Um carnavalesco que veio do Rio, trouxe o seu talento aqui, explodiu, né? As pessoas ficaram admiradas com o desfile do Alunos do Samba, era uma coisa impactante. Isso realmente contribuiu. E as outras escolas não quiseram ficar por menos. Isso foi um fato. Agora, eu acho que independente da questão do Eloy, o Eloy deu aquela centelha, mas era uma questão natural dessa evolução, né? Agora, voltando à questão estrutural, o que eu vejo é o seguinte, o poder público, ele ainda não entendeu, né, principalmente o poder público em Friburgo, não entendeu a importância do carnaval para a cidade. Friburgo é uma cidade de carnaval também, ela é cultural, ela é dos imigrantes, ela é dos colonizadores, mas ela também é do carnaval. Quantos artistas friburguenses já estão fora do Rio de Janeiro? Já estão em São Paulo, já estão na capital, né, no palco principal do carnaval do Brasil. Então, quer dizer, é uma cidade que exporta talentos e tem muitos talentos. Então, eu acho que a prefeitura não entendeu isso ainda. Não percebeu que a estrutura de carnaval ela tem que ser uma estrutura boa, porque ela arrecada recursos. Vide o exemplo agora, esse ano passou, né, esse carnaval que passou 2018, a situação da prefeitura do Rio de Janeiro. Quer dizer, o prefeito lá cortou a verba pela metade, né, dizendo que iria injetar em creche, educação, em saúde, não sei o que, tal. Só que ele esqueceu um detalhe, que a arrecadação que o carnaval traz para a cidade do Rio de Janeiro é tantas vezes maior do que o que ele investe. E em Friburgo não é diferente. E em Friburgo não é diferente. Você vê os dados do Convention Bureau, que ele sempre reporta pós-carnaval, são números bem interessantes para o empresariado. Que não tem um retorno para as e que não visualiza isso aí também. Não visualiza. Quando a gente fala do empresariado, a gente está entrando em comércio, os hotéis e por aí vai. A cidade, 95% de ocupação. Eu não estou aqui a gente querendo causar polêmica, mas é uma questão de dar uma visão à coisa. A cidade fica cheia de turistas, você pode ter aquele grupo de turistas que não gosta de carnaval, que vem para descansar, fato. Tem seu lugar em Friburgo. Agora, você tem muita gente que vem porque é um carnaval tranquilo, é um carnaval de família, né? As pessoas podem ficar na rua à vontade, então isso atrai gente que quer tranquilidade. Então é uma cidade que ela enche de turistas. Falta explorar isso, falta entender que o que se investe em carnaval se arrecada muito mais. Agora precisa ter uma parceria, poder público, empresariado, né? Todo mundo junto. Uma pergunta que eu estou sempre fazendo aos convidados, e já está virando clichê já. Já está virando clichê, já está virando já prática. Alfredo ficou doido, virou presidente da Liga. Hoje, né? Não dizendo, eu sempre vou falar isso aqui, que nem todo presidente da Liga é doido, nem todo. Mas eu só, falando sério agora, são abnegados, né? O cara que para assumir a Liga, o cara tem que ter muita vontade de querer mudar. Infelizmente, hoje o estatuto, as forças
positivas e negativas, que fica ali, né? Igual que você inverte o ímã, fica ali repelindo, sim. É igualzinho, vai repelindo, e são maiores do que a vontade de se mudar, né? A vontade de mudar. Então, hoje, Alfredo, presidente da Liga. Enlouqueceu, presidente da Liga. Qual seria o seu primeiro decreto aí? Decreto de lei. Qual é a primeira coisa que você mudaria assim, no carnaval? No carnaval? Isso como gestor. Como gestor. Bem, no carnaval eu acho que teria que mudar essa questão dessa... Eu não quero usar um termo que soe assim muito forte. A questão desse menosprezo aos blocos de enredo. Eu digo menosprezo no sentido de que o bloco de enredo, e eu trabalho com bloco de enredo há muitos anos, tenho uma experiência larga em bloco de enredo, trabalhei em quase todos. O bloco de enredo ele é muito menosprezado na sua essência, e ele é que é o grande gerador essas pessoas que eu falei que são os artistas, é onde começa no bloco de enredo. Então o bloco de enredo é muito visto como assim, é aquela agremiaçãozinha que vai vir desfilar, né, coisa e tal, e a grande importância para as escolas de samba. Não quero tirar o mérito das escolas de samba, por favor, mas eu acho que o bloco de enredo, essa nomenclatura me incomoda demais, porque eu acho que ela deveria ser uma estrutura que fosse também de uma escola de samba, não querer competir com as escolas, mas que fosse também uma estrutura de escola de samba, só carnaval ganhando. Uma nomenclatura de escola de samba, até para você ter uma estrutura melhor, poder arrecadar recursos, porque a gente hoje tem uma dificuldade a verbas federais, estaduais, pelo fato de ser bloco de enredo, ter essa nomenclatura. Então eu acho que isso seria uma grande mudança que eu gostaria de implementar como gestor da Liga. Outra mudança que eu acho que teria que implementar é a questão do próprio estatuto da Liga. Eu fiz parte de várias vezes em reuniões, porque eu era representante, né, de algumas agremiações junto à Liga, e é o que você falou, a gente vê uma zona de conforto para alguns dirigentes, entendeu? Fica naquela zona de conforto, ele não mexe ali que está na minha zona de conforto, as pessoas têm muito medo disso. A gente observa, sem querer falar mal, mas né, como uma crítica, e eu não posso me omitir disso, as pessoas ficam muito achando que a agremiação é o seu feudo, aquilo ali ninguém mexe, entendeu? Então isso me preocupa muito. Né? Eu acho que carnaval, muitas pessoas evitam ou têm medo de se chegar em função disso. Você acha que tem uma inversão aí? As pessoas primeiro pensam no título, para depois pensar no meio? Com certeza, com certeza. Por isso que não tem essa mudança? Por isso que muitas vezes não tem mudança. E o que acontece é o seguinte, é o que você está falando, como eu sou, vou botar, né, fazendo uma analogia, como eu sou dono daquele espaço, eu quero me perpetuar naquele espaço e a comunidade quer o quê? É título, então eu me preocupo em título. Não quero dizer, pelo amor de Deus, eu estou fazendo discurso de que vamos fazer carnaval, não é isso. Mas o título ele é consequência. Isso quando é uma coisa natural. Aí a gente volta ao nosso papo, né, no bloco anterior, os mistérios das forças ocultas do julgamento do carnaval de Friburgo. Enfim, quando a coisa é natural, resultado de um trabalho que foi feito, né, de maneira prazerosa, com a comunidade, o título vem. Agora, o que você falou é uma verdade. Hoje em dia a preocupação maior é com o título do que com a consequência do trabalho. Está se invertendo. Entendeu? Você pega, por exemplo, você hoje pega a história aí, né, dos carnavais antigos, muita gente não conhece. Não, nós fomos campeão em não sei quanto. Qual o enredo? Como é que foi o carnaval daquele ano? Não lembro. Entendeu? Infelizmente existe esse resgate, né? Esse resgate, ele precisa ser feito. Essa responsabilidade social, como a gente estava falando também antes, a responsabilidade social da agremiação, né, com a comunidade, e isso acaba se perdendo, né? Hoje você citou vários enredos aí, por exemplo, há pouco tempo o Raio de Lá, onde eu fiz parte, falou sobre o Almirante Negro, tá? Com o enredo do Lamonier e do Márcio. Muita gente estudou isso, eu acredito que todo mundo estudou isso no primeiro, segundo grau, sim. Porém pouca gente sabe. Muita gente ficou sabendo através do enredo. Isso eu digo que foram rapazes da bateria, que a gente trocando a ideia, pessoas da diretoria. Pô, que legal, que bacana. Quando eu tinha sempre o prazer de contar, toda vez que alguém ia visitar, contar quem foi. Sim. Que na verdade teve uma grande importância, né? O Almirante Negro, ele teve uma importância grande pra caramba na revolta da Chibata e na luta racial. No Brasil. Aí você... E eu esqueci, morreu pobre, morreu esquecido. Sim. E aí você vê a importância, a gente volta àquela fala da importância do carnaval como propulsor de cultura e de história. Aí agora chegamos ao ponto que eu queria chegar. Você acha que essa mudança tem que vir? Outra também pergunta, outra questão que estou sempre colocando para poder ativar esse lance, na verdade aqui é papo e cultura. Essa mudança tem que vir das agremiações para fora, quando eu falo para fora, para o poder público, do poder público para dentro, ou é uma força de encontro também?
Eu acho que assim, deveria ser uma força de encontro, porém, acho que a dosagem maior tem que vir da agremiação. Eu acho que tem que vir da agremiação. Por quê? Por quê? Porque ali é que estão as pessoas que fazem. Entendeu? Quando eu falei essa história de que tem pessoas que acham que a agremiação é sua, você é dono, ela não faz carnaval sozinha, ela depende dos outros para fazer. Porque ela não vai subir em carro alegórico para decorar, ela não vai soldar aquele carro alegórico, ela não vai meter a mão na cola quente, em muitos casos, para queimar o dedo e fazer a fantasia. Que dói. Né? Que dói. Ela não está ali, ela não tem 1000 braços. Então ela precisa daquela comunidade, seja pago, seja amigo, seja voluntário, não importa, ela precisa. Entendeu? Só que o que acontece? Por outro lado, essa força humana que move e que faz o espetáculo que está lá, porque aquele negócio, Rafael, eu sou carnavalesco, eu elaboro o enredo, imagino a agremiação toda na avenida, mas eu sozinho não vou fazer aquilo ali. Eu preciso das pessoas, eu preciso daquele carpinteiro, daquele soldador, daquele aderecista que está lá, eu preciso daquele povo todo para me ajudar a fazer o espetáculo que eu idealizei. Então quando a gente fala assim, porque ele é o carnavalesco, não, eu sou uma figura que compõe aquele contexto todo. Então eu acho que foi o filho do condutor, exatamente. E quando eu falo nisso, esse grupo é que tem que fazer essa mudança. Porque eu assim, não consigo conceber hoje, no Carnaval de Friburgo, com a estrutura de espetáculo que nós temos, você ainda ter barracão que você não tem um telhado para fazer uma alegoria, um carro alegórico. Entendeu? Nós temos hoje ainda em Friburgo. Né? Vou citar o caso do Bola Branca, que passou sufoco para fazer o carnaval. E você vê, são guerreiros, são pessoas que são ali abnegadas para fazer aquilo ali. Então eles têm uma voz, uma força muito grande. E eu acho que a mudança tem que vir a partir daí. E claro, o poder público colaborar, né? Isso porque o poder público ele está numa situação ali aguardando. Sim. Do jeito que tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Se as agremiações não ativarem, estamos nos organizando. Exato. Estamos aqui, nós queremos isso. Porque acaba gerando tudo na política, né? Porque acaba gerando uma sociedade civil organizada, que seria as agremiações. Sim. Ela acaba tendo uma força política muito grande e o poder público não quer vir de confronto. Exato. Né? E aí volta aquele início no outro bloco, quando a gente falou a questão da importância do poder público entender o que é o carnaval para a cidade, entendeu? Entender que é a maior manifestação cultural da cidade. E que é revertido recursos. Não se gasta, quando falaram, o orçamento do carnaval é 600 mil. Mas é óbvio e pode apresentar as contas que a arrecadação com o carnaval foi mais do que isso, gente. Entendeu? Isso é fato. Isso é comprovado no Rio de Janeiro e Friburgo não vai ser diferente. Quantas pessoas tinham na avenida e aqui tem todos essa os dias de vantagem, carnaval? como você falou, dá para ver o turista para poder ficar no descanso. Tem Lumiar, tem Muri, tem área rural, o cara pode fazer tudo isso e se quiser vir à noite, aí entra a parte turística para fazer o translado, pode vir, toda a parte comercial, então um espetáculo, né? Se fosse mais parrudo, mais organizado. Com certeza. Você vê, por exemplo, esse carnaval agora de 2018, que eu estava lá junto com a comissão de carnaval no Rádio Lá, nós tivemos 2 alas que foram de pessoas de fora de Friburgo. Que eles já vêm há alguns anos já desfilando, gostam, porque aqui é tranquilo, é calmo, eles se divertem, é prazeroso, é um ambiente familiar. Então você vê, então lá atrás gente aqui. O que precisa é essa organização. E o que mais me preocupa também, além dessa organização, é espantar o próprio friburguense. Entendeu? Porque a estrutura de avenida hoje, para o tipo de carnaval que a gente apresenta, é muito ruim. Não existe. É muito ruim. Né? Então, quer dizer, o conforto para a população, a questão, a gente já briga isso há muitos anos já, que eu já milito no carnaval, a gente ouve sempre essa história das arquibancadas numeradas, sabe? De se cobra ingresso ou não cobra ingresso, não sei, mas criar uma estrutura que o camarada não precisa ficar de 2 noites antes guardando lugar com aqueles cercados, aqueles toldos, para poder assistir um desfile. A grande assim, lógico que não pode tirar o couro do povo no preço, mas tudo que você paga por uma estrutura boa, você paga com vontade, né? Uns R$10 ou quilo de alimento, mas que não fique livre esse controle a questão que você disse, eu consegui entender, que é mais o controle do ingresso. O camarada chegar, o desfile começa às 8, vou chegar 15 para as 8, tenho meu lugar reservado, vou assistir, sabe? Não como acontece no Rio, né? Como acontece no Rio. Você pode chegar 9 horas se você tiver com seu ingresso lá na frisa, por exemplo. Então são esses detalhezinhos que eu acho assim, que espantam um pouco a própria população de Friburgo. As pessoas preferem ficar em casa assistindo uma dimensão, na televisão. Como é menor a estrutura, menor o tamanho, a gente pode comparar com as marquês, porque é mais fácil para você organizar. Sim, mais fácil.
Eu acho que falta essa visão aí. O ponto-chave é isso, é essa visão de entender o carnaval não como despesa, e sim como uma fonte de receita e uma fonte de cultura para a população. Alfredo, você me falou, voltando lá nos seus trabalhos, você falou que o enredo de 99 foi o enredo que mais te marcou. E qual o enredo que você não fez e você queria ter feito? Essa é uma surpresa. Assim, eu tenho algumas ideias, tá? Eu tenho o hábito, né? Eu quando em algumas situações estou assim vagando, né, momentos de descanso, coisa e tal, eu começo a brotar umas ideias, eu vou anotando, porque aí depois eu saio para pesquisar. Porque muitas das vezes, Rafael, você pensa numa ideia, vamos falar sobre essa lapela, você começa a pesquisar, aquilo ali não vai dar fruto. Porque eu, por exemplo, nem tudo dá enredo. Nem tudo dá enredo. Porque tem um fio da meada. Exato. E aí você, muitas das vezes, eu tenho o hábito de ler, pesquisar. Você começa a construção da onde? Da ideia inicial. De uma ideia inicial. E aí eu começo a pesquisar, exatamente. É onde eu começo a pesquisar e construir uma linha, entendeu? De pensamento, de desfile. Tem uma receita de bolo? Não tem receita de bolo. Para poder ter um fio da meada legal. Não tem receita mas tem de que ter bolo. início, meio e fim. Tem que ter. Agora, uma receita, eu começo sempre assim. Não é. Cada carnaval meu foi sempre uma ideia Você do nada. prefere enredo temático ou enredo histórico? Por exemplo, Segredo é um enredo temático, Sim. né? Histórico, Brasil colonial é um enredo histórico. Eu sou mais da linha do enredo histórico. Tanto que eu admiro muito Rosa Magalhães, não é à toa. Entendeu? Porque eu acho ela fantástica. Ela consegue tirar leite de pedra. Né? Então a referência Brasil, né? Mundo, né? Sim. Rosa Magalhães. Em Friburgo, quem te inspirou a começar? Você falou do Luiz Cláudio, você falou do Alaelson. Luiz Cláudio foi assim, foi o que me projetou dentro do meio do carnaval, né? Eu tenho um carinho enorme por ele, somos amigos até hoje. Você acha que por que esses carnavalescos perderam espaço? Acho que eles foram abandonando ou eles perderam espaço no carnaval? E eu acho que é uma junção das duas coisas. Eu acho que foi perdendo espaço e eles foram... Porque você falou, você, não quero revelar a idade, mas você é da velha guarda do carnaval, né? Você está há bastante tempo aí, e isso é bom, porque é salutar para essas ideias, a troca de ideias, novos talentos vão surgindo, vão aprendendo. Porém, nós temos grandes nomes aí, como o Alaelson, como o Denil, que parou também. Sim. O Zé Raimundo também fez alguns carnavais. O Luiz Cláudio não está mais na cidade, porém é um grande nome. Você se manteve aí, né? Você o quê? Aguentou mais os meteoros? Foi mais resistente? Eu até estava falando do Luiz Cláudio, só para retomar, né? O Luiz Cláudio foi um grande incentivador, o Alaelson também foi. Então, assim, eu tenho como referência esses dois carnavalescos, né? O que acontece, o Rafael? O carnavalesco, é o que eu falei, são junção das duas coisas. O cara vai perdendo espaço e o cara vai se afastando. Porque você assim, nem tudo é maravilhoso. Lógico. A gente se debate... A maior parte não é. Entendeu? Muitas das vezes o carnavalesco, ele se debate com algumas situações dentro da própria agremiação, dentro com a diretoria da escola, dentro daquilo que ele pensou e não conseguiu projetar. Então são muitas decepções que você vai tendo e que tem pessoas que não conseguem se livrar disso, né? E não estou dizendo que é o caso deles, mas isso contribui também. Eu me afastei há alguns anos do carnaval em função disso. Eu tive conversando uma vez com o Alaelson, tendo uma premiação que ele foi homenageado na Associação de Imprensa. Sim. Ele falou comigo que esse lance da comercialização hoje, de busca de... Eu até conversei com isso uma vez com você, acho que você estava no Prado, né? Essa busca de fantasias no Rio. Pra cá foi o que afastou ele, porque ele falou que ele era um cara que criava bastante, ele gostava de criar. Então, como ficou muito caro, ele foi meio que, né, perdendo um pouco de gás nessa criação. Né? O que acontece muitas das vezes é isso, a questão da criação. Eu me lembro, assim, né, nos primeiros anos, eu como carnavalesco, ainda em contato com meus amigos, Luiz Cláudio, você tinha o figurino que ele desenhava, colocava em prática, era uma outra coisa. Quer dizer, foi se criando essa evolução do carnaval, que se tornou mais barato, trazer pronto. Isso foi criação para você ou foi comodidade? Eu não sei, eu acho que foi a ordem natural das coisas. A ordem natural em função de você criar um belo espetáculo. Entendeu? De você criar um espetáculo bonito em nível de competição. Porque é onde eu ia chegar. Você trazer os materiais para confeccionar é um gasto muito grande. Né? É um gasto grande. Eu, por exemplo, na criação de uma fantasia, se eu pegar tudo que eu imaginei para botar na fantasia, eu vou ter um custo muito grande nessa fantasia. Trazendo ela pronta, eu só vou fazer umas adaptações, o custo é menor. Né? Então isso é um fato assim, que caiu em função da melhoria da qualidade, não que as nossas eram de péssima qualidade, mas é um nível de fantasias de carnaval carioca, é um nível melhor, e a questão do custo, né, que influencia também. Então eu acho assim, que no caso do Alaelson, pode ter acontecido isso, acredito sim, porque ele era um criador, eu vi
vários figurinos. São grandes figuras que eu quero receber aqui para bater um Exato, e que por outro lado facilitou, o que eu digo, né? Às vezes o pessoal não entende muito o que eu quero dizer, que hoje em dia ficou muito fácil você ser carnavalesco. Entendeu? Na internet? Você ficou muito fácil ser carnavalesco, porque você pega o enredo da agremiação X do Carnaval de 2018, você faz uma reduzida, uma enxugada, uma podada, você tem o Carnaval da Escola de Samba de Friburgo de 2019. E aí ficou fácil, entendeu? Ficou muito fácil hoje em dia. É por isso que certas vezes assim, eu não trabalho com determinadas escolas e determinados carnavais e também questões de trabalho por causa disso, entendeu? Porque eu gosto de criar também. Acho que ficou muito mais visual. Ficou muito mais visual, sem dúvida. Sem dúvida. Qualidade de trabalho, qualidade de... Não digo qualidade de trabalho, não. Qualidade de trabalho o pessoal tem, entendeu? Mas não, assim... até me expressei mal, com a capacidade de criação. Ah, sim, capacidade de criação eu acho que assim, ficou um pouco reduzida em função disso. Porque você traz, restaura e está no mesmo lugar, mesma situação, sabe? Eu tenho muito, não vou dizer, ele sempre fez, não, eu também já comprei escultura. Tem muito a ver com o imediatismo, né? Senão Sim. de querer o título primeiro. Sim, exatamente. A resposta imediata. Eu, por exemplo, já comprei muita escultura no Rio, já comprei fantasia no Rio, só que eu modificava para dar outra cara, entendeu? Até para você poder inserir a coisa dentro do que você quer. E acaba sendo um castelo de areia, né, o Alfredo? Exato. Você cria, às vezes você vai primeiro lá no... Você cria uma casa primeiro pelo telhado, vai dar exatamente. Vai dar e o que me preocupa muito, que eu já presenciei situações assim, que a gente já tem amigo em todas as escolas, é você fazer o carnaval baseado em visita barracão de Rio de Janeiro. Você visita lá, tem isso, então o enredo vai pegar isso aqui. Isso é complicado. Aí você foge um pouco aquela questão cultural, que você faz para adequar o que tem, o que interessa. Esse eu acho que é o que perde um pouco, entendeu? Visualmente é lindo, as escolas de Friburgo dão de parabéns, show na avenida, mas perde um pouco esse lado da criação, dessa coisa de você mostrar, né, o potencial dos artistas, porque tem muito artista em Friburgo com muito potencial. Entendeu? Pelo amor de Deus, não me entenda que eu estou desmerecendo quem faz, não. Não é isso. O camarada ele tem que ter uma inteligência, um raciocínio, uma destreza para fazer esse tipo de coisa. Né? E é bem difícil. Mas é difícil, mas que assim, que perde a essência. Perde a essência, né? Alfredo, obrigado pela participação, já estamos estourando nosso tempo. Eu que agradeço. Deixar a gente vai para uma hora de papo. Vai. Agradeço a sua presença, já está convidado aí para voltar mais para frente do carnaval. Vamos ver como é que se dá, daqui a pouco a gente vai montar algumas coisas novas. Você pode acompanhar todas as entrevistas, inclusive do Alfredo, pelo @sambafriburguense, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Até a próxima. Eu queria fazer um agradecimento também à Associação de Imprensa, que é parceira desse projeto. E em breve vamos publicar mais entrevistas aqui no Samba Friburguense. Obrigado, Alfredo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Grande abraço, até a próxima.